Calvin Correia, o Internacional não tem o Vitão, um dos principais zagueiros do time, principalmente ano passado, né? Foi um grande destaque da equipe. E aí, surpreendentemente, quem treinou na zaga foi o Hugo Malo. Não é uma certeza ainda, mas é uma possibilidade bastante forte. O que te parece Hugo Malo como zagueiro ao lado do mercado, Calvin Correia? Boa tarde. Boa tarde, Bruno Soares. Boa tarde a todos os ouvintes ligados aqui na Rádio Bandeirantes, no Aquece Bandeirantes. Eu ainda estou em busca de encontrar um jogo em que o Hugo Malo tenha começado como zagueiro na sua extensa carreira do Celta de Vigo, porque ele já falou sobre isso na sua coletiva de apresentação, que já jogou assim em determinados momentos, mas eu não consegui encontrar um jogo em que ele tenha começado desta maneira. Daqui a pouco, alguma situação de contexto de jogo que precisava o time ser mais ofensivo, e ele baixou de lateral para zagueiro, mas para iniciar, até pela questão de estatura, pelo esquema do Eduardo Cudê, que geralmente privilegia os laterais de força ofensiva, e o Hugo Malo muitas vezes era esse lateral de chegada à linha de fundo, né? Fazia a saída de bola com os dois zagueiros e mais o primeiro volante. Na época lá do Celta era o Tapia, o peruano, que voltava entre os dois zagueiros, e os dois laterais, tanto o Malo quanto o Olaça, o argentino, subiam bastante. Então essa era a característica do Malo nos tempos de Eduardo Cudê. Por isso me estranha e chama bastante atenção caso ele realmente seja utilizado como zagueiro, até porque a linha defensiva do Inter não é das mais altas, né? O Mercado é o de maior estatura e bate ali 1,80 m. Os outros laterais são abaixo de 1,80 m, tanto o René quanto o Bustos. Então ter mais um jogador de estatura menor, acho que seria uma preocupação para a única alternativa de ataque que apresentou o Bolívar naquele jogo de ida, que foi a bola aérea, né? Vários cruzamentos para a área. Então, não acho que seja a melhor das ideias o Hugo Malo começando como zagueiro. Surpreendeu muita gente, né? Causa estranhamento em muita gente também. Tem essa questão da altura, né? Tem a questão de que ele não é um zagueiro de origem e que poucas vezes jogou de zagueiro, mas vamos lá. O Cudê conhece o Hugo Malo, né? Estiveram juntos, né? O Cudê como treinador, evidentemente, e o Hugo Malo como lateral direito e capitão do Celta de Vigo aí em temporadas recentes. Hugo Malo, Benfica, te surpreendeu também te causou estranhamento, e o que pensa que pode acontecer com essa ideia, Benfica? Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Surpreendeu sim pela manhã, quando estava lá no hotel da concentração, o Pedro Oliveira, quando ele falou no nome do Hugo Malo, eu fiquei realmente muito impactado. Eu pronto para ouvir o nome Igor Gomes, quando ele fosse dar a escalação, aí dar o nome do Hugo Malo. Mas é preciso, Bruno, que a gente pense da seguinte maneira. O Cudê sabe do tamanho desse jogo, o Cudê conhece a característica de ataque do Bolívar, ele enfrentou toda essa situação na semana passada e não faria nenhuma coisa irresponsável, né, no sentido de comprometer todo um projeto, né? Há um projeto do Internacional de chegar à semifinal da Libertadores América. Acho que não seria irresponsável o técnico ao escalar um jogador no qual ele não confiasse. Talvez ele conheça o Hugo Malo melhor do que o próprio Hugo Malo. Talvez ele tenha visto nesse jogador, nas poucas vezes, mesmo que o Calvin Correia, né, de quem nada escapa, o Calvin Correia nada escapa dele, que tem todos os dados. Não tem encontrado um jogo em que o Hugo Malo tenha atuado como zagueiro, ou pelo menos começado. Certamente a experiência foi feita pelo Cudê no seu tempo de Celta. Mas a gente pode pensar também, Bruno, que dessa vez a revista colorada esteja errada, né? Ela que invariavelmente acerta nas escalações, quem sabe ela esteja errada. Quem sabe tem um passado, um cachorro aí para que ela acabasse embarcando nessa história e seja aquela que para mim seria a opção mais correta. A colocação do Igor Gomes, que é um zagueiro, acho que da mesma estatura do Vitão, muito menos zagueiro, obviamente, do que o Vitão, mas tem a estatura necessária para enfrentar um time que jogue muito. Eu, de fato, fico um pouco preocupado caso se confirme essa alternativa. Pois é, né? Surpreendeu, e até a informação, né, da revista Colorada, pelo que me parece, foi muito mais também de que ele treinou como zagueiro. Agora sim, eu acho que não chegaram a cravar que ele vai jogar. Ah, perfeito. Então... Perfeito. Foram fechados os últimos treinos? Sim, foram fechados. E aí nos deixa quem sabe ter a dúvida, né? Pode ser treinado numa emergência daqui a pouco, né? Alguma coisa errada no decorrer do jogo, uma lesão de alguém, né? Pode ser. Até porque não há alternativa de zagueiro no banco do Inter, né?
Que é o zagueiro reserva do Inter hoje. Não, se jogar o Nico Hernandes, por exemplo, o Nico Hernandes. seria o Igor Gomes, E tem o menino Luan também, né? Que é alternativa. Acho que é isso, né, Sonda? É isso, Bruno. Até para a gente ampliar essa situação do Hugo Malo, tá? A informação que de fato foi trazida pela revista Colorada ainda durante o período da manhã, mas que foi confirmada, viu, Benfica, Bruno, Calvin, audiência da Rádio Bandeirantes, foi confirmada pela reportagem da Bandeirantes, que de fato o Hugo Malo treinou como zagueiro no treinamento de ontem, atividade fechada no CT Parque Gigante. Claro, ele não foi a única opção testada, a gente citou anteriormente o Nico Hernandes, também o Igor Gomes, mas de fato hoje nessa hierarquia para a partida de hoje, quem tem mais chances de jogar de fato é o Hugo Malo como zagueiro, o Nico Hernandes aparece como uma segunda possibilidade e o terceiro dessa lista seria o Igor Gomes, que dificilmente deve começar a partida, deve ficar no banco de reservas. Então só para também esclarecer, a informação foi de fato trazida pela revista Colorada, mas também foi confirmada aqui pela reportagem da Bandeirantes na sequência. Perfeito, obrigado, Sonda, tá lá na concentração. Olha, curiosidade, Bruno. Sim. O Igor Gomes, ele é zagueiro de origem e às vezes atua improvisado como lateral. Mais vezes como lateral, acho que ele jogou uma vez ou duas de zagueiro. Mas é zagueiro de origem, Sim, né? sim. E esse cara está atrás de uma pessoa que é lateral de origem e que eventualmente atua como zagueiro. Ou seja, despencou completamente do conceito desprestígio, né? total junto ao técnico Kudê, né? Porque no caso do Nico Hernandes, eu até acho que dá pra entender, digamos assim, né? Claro que o Calvin até pontua, né, Calvin? Que o Gabriel Mercado é destro, que ele fez a carreira dele mais jogando pela direita, que inclusive foi lateral direito jogando Copa do Mundo, mas dá pra entender o Kudê falar, não, eu quero manter o cara que tá jogando na esquerda, vou deixar ele ali. Sim. Então o Igor Gomes vai esperar. Mas então tem que ser o Igor Gomes. Sim. O Igor, Lateral improvisado. o Igor chegou a entrar no decorrer do jogo do final de semana, né? O Igor... Ele na segunda etapa ele não entrou? Não, o Igor começa. Ele começa como lateral. Começou como zagueiro, Isso, como não, perfeito. O Malo Aí começou na depois- lateral. Isso, ele começou como zagueiro, Isso. pelo lado direito. depois ele vira lateral quando sai o Malo e depois volta a ser zagueiro com a lesão do Vitão e aí vira o Bruno Henrique, o lateral direito. na Olha, reta deve final. ter sido desastrosa a participação dele aos olhos do Kudê, né? Pois é, o que tá desagradando no Kudê, o Igor Gomes? Acho que o principal jogo assim que realmente foi assustador do Igor Gomes foi aquele jogo contra o River, que ele entra e aí num dos últimos lances ele vai afastar a bola e erra e dá de presente uma jogada pro... Não me lembro qual foi o atacante do River que fica cara a cara e aí o Mercado salva, né? O Mercado dá um carrinho e salva a finalização. Acho que ali foi a participação mais assim assustadora do Igor Gomes, que depois até foi bater um pênalti sob muita desconfiança, né? Olhou pra trás, poxa, assim, já é minha vez de bater o pênalti, ninguém quer, tá bom, vou lá eu, e bateu e fez o gol. Mas ali acho que foi o momento mais crítico do Igor Gomes com a camisa do Inter. De resto, não tem outras situações tão comprometedoras a ponto de ser descartado. Pois é. Agora, uma coisa que o Calvin citou aqui, Benfica, que me deixa preocupado também. É claro que eu tô muito confiante que o Inter vai passar de fase hoje. Todos nós estamos. O Inter tem uma outra postura, né? Não tá dando mostras de que pode fazer como em anos anteriores. Mas vamos lá, essa zaga baixa me preocupa. Sim. Ah, o Bolívar é ruim. Então, aí que tá, o ruim vai jogar a bola na área. Sim, Ele já sim. tem essa característica. Vai colocar né? um monte de grandalhão lá para atrapalhar os baixinhos. E aí, Benfica, como é que faz com quatro baixinhos na defesa? Mas é por isso que eu tô perplexo com essa escolha feita pelo... E tô acreditando que tenha sido, olha, no momento final do último treinamento, o Kudê tenha testado, escuta, numa eventualidade de alguém se machucar, Hugo Malo, dá uma treinadinha aqui como zagueiro. Não creio que tenha sido assim uma coisa. Não, você vai treinar como zagueiro hoje porque você vai jogar amanhã. Se for isso, o Kudê tá cheio de méritos, né? Todo mundo imaginava assim que o Internacional fosse sofrer muitos problemas no jogo contra o Bolívar. Ele surpreende, escala 3 zagueiros e estava provado que o jogo comprovou que ele estava absolutamente correto. Ou seja, ele está cheio de autoridade. Agora, a gente também não pode concordar com tudo que o técnico decide, né? E eu acho que caso isso se confirme, me parece uma medida
extremamente perigosa. E tem um outro ponto, né? Que o Hugo Malo é o que está com menos ritmo de jogo nesse momento. Claro. Contra o Flamengo no final de semana foi apenas a primeira vez que ele começou um jogo, né? Vestindo a camisa do Inter e jogou 60 minutos, basicamente, né? Ali com 15 para 16 do segundo tempo, ele foi substituído já com um cartão amarelo, né? Mostrou naquele jogo contra o Flamengo, digamos, ser um lateral bastante combativo também, né? Deu uma pegada no Gabigol e outra no Bruno Henrique. E aí Faltou dar um tapa em alguém, né? E aí tomou o cartão amarelo. Então, jogou 60 minutos e agora já iria para mais uma partida como titular, enquanto o Nico Hernandes e até o próprio Igor Gomes, mas especialmente o Nico Hernandes, acho que foi quem mais somou minutos recentes com a camisa do Inter. Então, acho que é mais um ponto de preocupação, né? Um jogador que, além de todas essas questões de não ser da posição original e tal, é quem tá com menos ritmo na comparação com os companheiros. Tomara que o Inter vença por 1-0, Bruno Soares. Gol do Hugo Malo aos 44 minutos do segundo tempo, entendeu? Gol de cabeça, imagina. Isso, exatamente, de cabeça. Mas pra que essa tensão toda? Não, então... Fazer o gol aos 44 segundo tempo? Aos 20 mais do cedo. primeiro. 20 do primeiro. Isso, 20 do primeiro. 1-0 Inter, gol do Hugo Malo de cabeça, tomara que ele caia a minha boca. Mas eu, nesse momento, até porque nós estamos aqui justamente para isso, para colocar nossas opiniões, acho um erro. Eu também. Acho um erro. Me parece Ele até teve uma cabeçada no jogo contra o Flamengo, né? Uma das pouquíssimas finalizações que Verdade. o Inter teve na partida foi do Hugo Malo dentro da área de cabeça. Mas às vezes o cara é baixo e sabe se posicionar também. Claro. Né? Tem tempo de bola, tem Claro, um cabeceio. pode ser isso que o Acho foi tu Cudê lembrou, enxergue nele, né? No apito hoje do Bruno Mendes, né? Isso, exatamente. Bruno Que é um Mendes. pouco mais alto do que ele, né? Sim, é mais alto. Mas é também um cara que tem. Sabe se posicionar, Isso. né? Mas Tem esse é tempo de bola. zagueiro, né? Esse é zagueiro. É diferente. Mas estaremos na torcida. Eu também acho que é um erro, mas acho que não a ponto assim de comprometer uma classificação do Inter. Pelo menos assim, espero também, né? Mas vamos lá, sobre esse tema ainda, agora 4 horas e 25 minutos, eu aquece Bandeirantes aqui na Rádio Bandeirantes, FM 94,9 e também no nosso canal do YouTube, no Rádio Bandeirantes Poa. Você deixa o seu like, é muito importante pra gente que você deixe o seu like, pois isso faz com que o algoritmo entregue o nosso conteúdo para mais pessoas. Então, deixa o like ali no nosso canal do YouTube, deixe seu comentário, compartilha com os amigos e, claro, se não é inscrito no canal ainda tá perdendo tempo, né? Todos os conteúdos diariamente aqui da Rádio Bandeirantes, assim, óbvio, como as jornadas